Brasil faz menos de um ano. Oi, Paula, Oi, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia, graças a Ah, que Deus. bom, que ótimo. Paula, já tinha até dado uma introdução aqui, né? Falei um pouquinho que a Twin tem os três campos, mas a gente vai focar bastante em Londres e estava falando que você acabou de voltar, assim, né? A gente até estava comentando agora há pouco, vai fazer um ano já, né, que você voltou, mas passou super rápido, né? Então parece que você acabou de voltar de lá. Parece que foi ontem, né, gente? É uma coisa incrível. Esse ano a gente tem que deletar e começar, começar de novo, né? Porque, meu Deus do céu. É verdade, é Gente, nem legal dá que para você começou a acreditar que a falar. gente está no meio do ano. Aham. Gente, não dá para acreditar. Agora em maio foi aniversário da minha filha, começo de maio, agora já faz um mês que a gente fez uma festinha aqui É, só para ela e para as bonecas dela, que foram as tá convidadas. ótimo. É bom que as bonecas estão imunes do coronavírus, né? Então tá tudo bem. Exatamente. Então a gente chamou todas as bonecas e fomos nós mesmo, porque foi Maravilha, legal, ótima foi ideia. diferente, foi diferente assim, É, um ano uma bem experiência. diferente para todos nós. É verdade, é E quando verdade. você estava lá em Londres, obviamente não existia nada sobre coronavírus e tal, né? Tava tudo ótimo, tudo maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Você falou que na verdade morou antes, né, em Londres e voltou agora e ficou mais 3 anos. Conta um pouquinho pra nós da sua experiência. Verdade. Eu fui para Londres com 21 anos de idade. Eu tinha a vontade de mochilar e conhecer o mundo todo. Então, eu me formei, trabalhei um pouco aqui no Brasil e fui para Londres. E eu fui para ficar 6 meses, para fazer um intercâmbio de 6 meses. Você acredita? Eu acabei ficando 5 anos, Caramba! de tanto que eu gostei de Londres. E eu fui com uma escola, fui para estar numa escola, fui fazer o intercâmbio mesmo. Cheguei lá, o meu inglês, nossa, ele mudou muito, eu aperfeiçoei assim, principalmente o speaking, né? Porque o brasileiro, a gente estuda inglês na escola, a gente sabe um pouco do inglês, mas a gente tem muita dificuldade para falar, a gente trava muito. Então, eu acho que a gente começa a pensar muito no português e traduz para o inglês. E aí eu costumo dizer que a gente passa a ser fluente numa língua quando a gente não pensa mais para falar, né? Ela sai naturalmente. Isso Sim. que é interessante. E a minha experiência foi incrível. Eu tive oportunidade de trabalhar em cafés, restaurante, trabalhei num hotel, servia café da manhã num hotel. Eu trabalhei naquela It Café, que é tipo Starbucks. Eu trabalhei em pub. Nossa, eu trabalhei assim bastante. Eu fui faxineira, até que eu conheci. Eu trabalhei meu primeiro emprego foi numa pizzaria. Eu lembro Ah, que legal. eu lembro que eu estudei inglês americano aqui no Brasil e cheguei lá, fui procurar emprego com currículo e fui andar assim nos bairros, e aí tinha lá, staff required. Eu falava, staff required, que raio de palavra é essa, staff required? Eu achava que era um tipo de emprego específico, sabe? E aí Aham. entrava nos bares, não pedia emprego. Aí eu encontrei um amigo meu, assim, andei a semana inteira, chegou na sexta-feira, eu falei, Jânio, eu encontrei aqui. Ele falou, e aí, conseguiu o emprego? Eu falei, nossa, cara, eu só consigo ver staff required, não consegui achar emprego ainda. Ele falava, Paula, staff é funcionário. Eu, putz, É. vou voltar agora em todos os lugares. Aí eu fiquei arrasada, né? Porque queria trabalhar e tudo mais. Aí eu chegando na minha casa, assim, eu vi uma pizzaria. E tinha um baita de uma folha sulfite escrito Staff Required. Eu falei, agora esse emprego vai ser É meu. funcionário. Aí, é Já funcionário. Aí lembrou. cheguei na pizzaria, né, aquele inglês macarrônico, eu tinha acabado, tipo, 3, 4 dias que eu tinha chegado em Londres, eu, hello, I'm looking for a job. Aí a menina, oh, hi, what's your name? Eu falei, my name is Paula. Ela, where are you from? Eu falei, I'm from Brazil. Ela, então fala português comigo. Eu falei, Ah, não acredito! Ela era brasileira. ela era, todos os funcionários da pizzaria era brasileira, ela era Era uma atendente, pizzaria estilo brasileira.
Não, era uma pizzaria só delivery. Os donos eram do Ah, Irã tá. e essa Ah, menina era uma fofa, a Larissa, que trabalhava lá há muitos anos e todos os entregadores, os motoqueiros eram brasileiros. E era todo mundo de Goiás, sabe? Então, assim, era muito nossa, engraçado, você porque também não? Você não é de Goiás? eu sou de São Paulo. É de Sou São de São Paulo, tá? Paulo. É. Legal. E acho que eles foram a comunidade, foi se conhecendo e eles trabalhavam. Então, É. assim, foi muito legal. Tive uma experiência ótima, até que eu encontrei uma família e eu comecei a ser babá dos filhos dela, né? Ela teve 2 gêmeos, 2 meninos. E foi muito engraçado, porque já faz 18 anos isso. E até hoje eu sou Nossa, amiga deles. então eles estão Eles assim, adultos já e que legal. Foi, agora em março eles fizeram 18 anos, então toda vez que eu vou para Londres eu passo um final de semana com eles. Eu estava morando em Londres agora em 2016, o ano passado eu levei eles num show que eles gostavam muito de reggae, e aí eles dormiram na minha casa, eu levei eles num samba para comer Ai, feijoada, eles nunca tinham comido feijoada na vida, adoraram o samba. Nossa, foi muito legal, foi uma experiência de intercâmbio maravilhosa. Eu digo assim, que o intercâmbio ele é importante na vida de todo mundo. Todos nós deveríamos viver essa experiência, porque primeiro que a gente sai do conforto da nossa casa, né? A gente sai daquele lugar que a gente não vai dormir numa cama gostosa ou vai ter os perrengues de ter que se virar, fazer qualquer coisa. E depois é a imersão numa língua estrangeira. Você vai melhorar, você vai aprimorar o seu inglês de uma forma que você jamais faria aqui no Brasil. Depois eu digo que Londres, a capital, e aí você tem toda a facilidade de você viajar pela Europa inteira, muito baratos voos, e sem contar que Londres tem trem para toda a Inglaterra. Na realidade, assim, tem trem para a Escócia, você vai em 3 horas de Londres, você vai direto para a Escócia. Então, é um conjunto, né? O programa de intercâmbio ele envolve o curso, a hospedagem, de você ter experiência numa casa de família ou numa residência estudantil, você vivenciar o outro idioma. Eu acho que Londres é uma cidade totalmente cosmopolita, vibrante. Você tá na rua, você vê gente de todo mundo, você tá na escola, você tem alunos do mundo inteiro. Isso é impagável, isso é uma riqueza, é uma bagagem que você carrega para a vida toda e não tem preço. É uma mistura, né? Acho de como é uma cidade muito grande e que recebeu muitos imigrantes, ainda recebe, né? É. Paula, acho que já recebeu muito mais, né? Já foi uma época que vieram muitos imigrantes, continuam chegando, né? Muitos, Uhum. mas a cidade, assim, é uma loucura, igual você falou, né? Você trabalhou numa pizzaria que os donos eram iranianos, mas os É, funcionários eram brasileiros. E aí, ao mesmo tempo, você levou os meninos para comer uma feijoada e ouvir um samba, que é uma coisa totalmente exatamente. brasileira, em Londres, né? Então, acho que o mundo inteiro foi levando um pouquinho da sua cultura para Londres, né? Então, Uhum. você consegue encontrar um pouquinho do mundo, né? E, É, assim, no é. dia a dia. E até é muito, muito importante essa sua colocação, porque assim, muita gente fala, ah, eu vou morar em família, mas como é que é a família? A família é britânica, como é que é? É, Na realidade, assim, a gente só trabalha com famílias britânicas, mas às vezes a pessoa nasceu em Londres, mas ela é do Paquistão. Então ela mora lá desde que nasceu, mora lá a vida inteira, ou ela é de qualquer outra nacionalidade, mas não deixa de ser britânico, né? Então as pessoas têm muito, claro. muito essa preocupação. E a gente tem um professor na escola, ele é o professor mais querido de todos. Ele é super experiente, ele é totalmente qualificado, todo mundo adora. Para você ter ideia, ele dá aula para níveis avançados. E o cara é do Uhum. Paquistão. Ele é do Paquistão, nasceu em Londres. é, Ele tem lá por volta dos 40 anos, o inglês dele é britânico, mas a origem, né, da raça dele não é o branquinho do olho azul.
Eu acho que isso tem acontecido cada vez mais, né? Assim, igual você falou, ele tem 40 anos. Então, 40 anos atrás teve um movimento de imigração muito grande, né, para Londres. Muitos indianos, paquistaneses, enfim, várias nacionalidades. Brasileiro também e tal. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil, se você for pensar, né? A gente É. também, cada um tem uma origem que às vezes, normalmente é mais de uma, né? Assim, as Uhum, pessoas nascidas no Brasil, normalmente elas têm mais de uma origem. Então, vieram muitos italianos, mas tinham os índios e os africanos, e isso foi misturando. E no fim, as pessoas, elas são brasileiras, mas elas tiveram uma origem de fora do Brasil, que eu acho que é a mesma coisa que acontece em Londres, Canadá, Austrália, enfim, vários outros países pelo mundo, né? É super comum. exatamente. Exatamente. É bem, bem por aí mesmo. Eu acho que E é isso isso que que eu acho torna a que faz. cidade linda, né? Fantástica, super vibrante. E uma experiência cultural incrível também, né? Porque não é porque a sua família não vai ser a família que você colocou o estereótipo aqui, né? O loirinho de olho azul, não é porque a sua É, família não é essa que a sua experiência vai ser ruim, muito pelo contrário, a experiência vai ser exatamente. incrível, porque você vai ter a experiência britânica, né? Porque você É, falou que vocês trabalham com famílias britânicas, então, lógico que eles têm uma cultura britânica muito forte, ao mesmo tempo, você vai ter uma oportunidade de experimentar um prato do Paquistão, porque aquela família tem exatamente. origem e elas vão trazer. Então, com certeza, eu acho que o aluno só tem a ganhar, né, nesse sentido. É. Não tem nada a perder. E eu acho que faz parte do intercâmbio, faz parte do intercâmbio. Você, a partir do momento que você decide ir para um país de língua estrangeira, a Inglaterra, por exemplo, a alimentação é diferente da nossa. Os ingleses mesmo É. não comem o arroz com feijão, muito legumes, Se quiser, verduras, encontra, carnes. né, Paula? Mas não é comum. Encontra. Não, não é comum. Encontra, né? Encontra, assim, óbvio que você acaba comendo ou é fácil fazer, mas a carne tem muito tempero. Eu sinto muita falta disso, porque eu gosto muito da cozinha de lá. Ah, Então, assim, você vai comer um carneiro, você vai comer com geleia de menta, ou você vai comer uma carne com mostarda, assim, porque é só sal que eles colocam, sal e pimenta do reino. Então, não é igual o aham. nosso, que você deixa o frango marinando por 3 dias. Pra É pegar o totalmente gosto. diferente. Pegar o gostinho e tudo mais. É. E lá não tem. Eu fiz uma carne hoje de almoço que eu deixei 4 horas na panela elétrica cozinhando, Ai, que sabe? Mas pegou delícia. aquele gostinho, assim, é totalmente diferente. Lá Que é boa. papum, eu falo que eu sinto saudade de cozinhar lá, que em 15 minutos você faz uma comida. É, É rapidinho. incrível. É, mas eu acho que isso faz parte da cultura. A comida é cultural também, né? Super, super. E aí você, por exemplo, Londres, você acha todo tipo de comida. Você tem o bairro ali de Chinatown, que só tem comida chinesa. Você acha comida japonesa, tem. Você vai, por exemplo, em Camden Town, que é um dos meus bairros prediletos. Você acha gente de todo mundo. Tem o punk, tem os tatuados, tem os de terno e gravata, tem tudo quanto é jeito. E lá tem o mercado, o Camden Market, que tem todo tipo de comida, asiática, tailandesa, japonesa, chinesa, brasileira, Middle East, tem tudo, tudo, tudo. Então, Se a isso que eu pessoa acho quiser, encontra. incrível. Você quer comer um japonês, você quer comer comida americana, tem restaurantes americanos famosos, tipo Bubba Gump. Então, assim, é uma cidade incrível. E eu acho que faz parte do programa de intercâmbio você vivenciar, você conhecer pessoas novas, de nacionalidades diferentes, conhecer culturas ou comidas diferentes. Eu acho engraçado que quando eu morava lá, em 2002, eu fui passar a Páscoa na Polônia com uma amiga polonesa. E eu fiquei assim, quando eu cheguei, eu fiquei horrorizada, porque não tinha ovos de chocolate, eles cozinham o ovo e pintam o ovo, então assim, a sensação Ah, das crianças é cada um decorar o seu ovo, e ai, que você legal. come depois daquele ovo que você decorou, e aí você tem uma geleia de beterraba, tem muita carne, é uma comida mais apimentada. Mas o engraçado que eles fazem é a família, cada um vai para casa do outro e vai comendo a mesma comida, mas o que a pessoa fez. E você não Ah, que pode negar, você interessante. tem que comer. Que É muito interessante. legal, Muito é legal. muito legal. É bem diferente, né, do que a gente está acostumado.
e provavelmente você não teria, nunca, talvez nem soubesse como seria, né, se não tivesse feito, se não tivesse estado lá, né, porque é uma coisa que você tem que viver, né? É, exatamente, é o que eu estou te falando, você tem que vivenciar. E o programa de intercâmbio te dá essa oportunidade, dá a oportunidade de você estudar, de você aprimorar a sua língua, de você viver essas culturas diferentes ali. Você viaja pela Europa muito barato. Tem o trem hoje de Londres para Paris em 2 horas e meia, você está em Paris. Você pode ir para a Bélgica, hoje já tem trem direto. Tem ônibus, a passagem aérea hoje você paga comprando com antecedência 15, 20 libras para ir para a Grécia, para Portugal. Então, assim, hoje os alunos acabam estudando, sei lá, às vezes tira 30 dias de férias, estuda 3 semanas, viaja, faz um mochilão pela Europa. É fantástica a oportunidade É muito que o fácil, programa de né? intercâmbio. Muito fácil, exatamente. E Então, acho como que que isso é é? E interessante. o transporte? Em Londres, assim, né, Paula, é uma metrópole, né? Então, assim, acho que também tem isso, que tudo funciona super bem, né? Assim, questão de transporte também é super fácil, né? Dentro da cidade. A gente falou de comida, que você encontra de tudo, mas acho que a parte de lazer também, né? Eu vejo que, assim, pub, restaurante, lojas e parques e tudo que a pessoa Uhum, tem tudo, né? Assim, não dá tem. para sentir falta de nada. Não, e é assim, olha, hoje a gente comparando São Paulo com Londres em termos de transporte. Londres é 1/3 do tamanho da cidade de São Paulo. São Paulo tem 90 quilômetros de metrô, Londres tem 407 quilômetros de metrô. São Nossa, 11 linhas de metrô, então assim, é muito maior. É um dos sistemas de transporte, um dos melhores do mundo, seguindo Paris e Nova York. Então as linhas de metrô funcionam 24 horas nos finais de semana, durante a semana vai até meia-noite, 1 hora da manhã, dependendo da linha do metrô. Hoje você compra o transporte válido para a semana, então um exemplo, Londres é dividido por zonas, vai da zona 1 até a zona 6. A zona 1 é onde estão os principais pontos turísticos da cidade. Quase não tem acomodação na zona 1, então as acomodações são mais na zona 2, 3 e 4. A escola fica na zona 2, então de repente você mora e estuda na zona 2 e passeia pela zona 1. Então você vai comprar o transporte, uma carteirinha do transporte da zona 1 e 2. E você vai passear pelo metrô, ônibus e trem durante a à semana vontade, inteira. À vontade, sem limite, né? ilimitado. Sem limite. E você vai para tudo quanto é lugar. De repente você vai visitar um ponto turístico na zona 3. Antes de embarcar, você coloca 5 libras de top-up no cartão. A hora que você desce na zona 3, ele só desconta a diferença de uma zona para outra, entendeu? Certo. Então isso é fantástico. Vida noturna Então, é incrível. sim, incrível. E Pub tem hoje bastante, né, muito Paula? pub, Ah, é a vida hoje, agora, no verão, as pessoas saem do trabalho e vão direto para o pub, os pubs fecham entre meia-noite e 1 hora da manhã, e aí tem os clubs que ficam abertos, né, que as pessoas acabam saindo do pub, emendam no club, e aí é ótimo porque tem um ônibus noturno, 24 horas, as pessoas saem das baladas e vão direto para casa, então, tem muito teatro, você compra hoje teatro, preço super acessível, e uma coisa legal que a Twin faz, a Twin, ela tem um departamento de group travel. Então a gente consegue, a gente tem parceria com as principais empresas de entretenimento, né? Então hoje a gente consegue ingressos com preços fantásticos, assim. Hoje você quer ir num teatro, numa London Eye, hoje a gente vende ingresso pela metade do preço porque a gente quer que o aluno tenha essa experiência, a gente só repassa o sim, valor. Então é uma coisa legal sim. que a Twin faz, a gente tem um programa social fantástico nas nossas escolas, todos os dias tem um passeio, a gente leva os alunos para conhecer os principais pontos turísticos, e a cidade de Londres em si te proporciona isso. E hoje, além do turismo que você pode fazer em Londres, hoje você tem os mercados abertos, você tem a feirinha de Notting Hill, que é onde foi gravado o filme, é uma feirinha de antiguidades. Você tem a feira, um market de Camden Town, que são os punks, aquela coisa meio doida que você tem que conhecer, e aí você pega um barquinho, vai para Little Venice, que é um canal que parece que você está em Veneza, tem um cafezinho delicioso em cima do canal, você senta e toma um Sim. café, um chá.
E aí você tem o óbvio, né? Você tem a monarquia, que é muito diferente do que a gente Sim. vivencia aqui no Brasil. Então tem o Palácio de Buckingham Palace, onde tem a rainha, que dá para visitar no verão. Normalmente eles abrem algum dos rooms, dos quartos para visitação. Tem os parques incríveis, tem o St. James Park, que é o parque da realeza. Tem o Hyde Park, que é onde acontecem os principais eventos. E aí tem um monumento em homenagem à princesa Diana. E aí você tem, só de você andar pela cidade, o mercado de Covent Garden, que foi baseado no mercado italiano, e aí você tem Leicester Square, que é onde tem as premieres dos filmes, e ali você já vê uma loja gigante do Lego, do M&M, e já cai em Chinatown, e aí tem o Soho, que é o bar gay, que é super animado, cheio de bar, cheio de teatro, é incrível, incrível, tem Piccadilly Acho que Circus, é tem tudo, assim, né? tudo, Tudo que você tudo. imaginar. Então, acho que qualquer perfil de pessoa, eu não vejo um perfil de pessoa que não gostaria de estudar em Londres, né? Não tem, porque tem todas as tribos, né, dentro de uma cidade. Então, com certeza você vai se encaixar em alguma coisa. E eu acho que dificilmente a pessoa vai chegar na cidade e se sentir deslocada, tipo, acho que isso aqui não combina muito comigo, porque tem de tudo, né? Então, a pessoa Tem, consegue se encaixar em várias situações. E você estava sim. falando das zonas, né? Zona um, 2, 3, enfim, até a zona 6. Uhum. A zona um é a mais central, né? Seria o Marco Zero da Onde tem pessoa. isso, onde É tem o os centro, principais né? pontos turísticos. E Isso, aí a 2 é um pouquinho mais afastada, assim por diante, certo? A 6 é a mais certo. afastada de todas. Legal. E você falou que Isso, a Twin tá na zona 2, isso. que é super perto do centro, né? É questão de minutos, a pessoa tá na zona um. É, exatamente. A Twin, ela está localizada numa região super privilegiada. A gente tem dois bairros da realeza em Londres, que é o Kensington e Chelsea, que é onde está o Buckingham Palace, onde é o Palácio da Rainha, e a gente tem o segundo bairro da realeza, que é Greenwich. Greenwich é um bairro que todo mundo conhece, onde tem o meridiano que corta o hemisfério norte e o sul, onde tem aquela linha do meridiano que todo mundo conhece. É um parque maravilhoso e nesse parque a Rainha Vitória, ela morou lá no século XVII, então tem a casa da Rainha Vitória, que hoje é um museu. Então, em Greenwich, a gente tem o observatório, a gente tem a linha do Meridiano, a gente tem a Queen's House, que hoje é um museu, a gente tem o Museu Marítimo, a gente tem um barco, Cutty Sark, que foi o último barco da frota marítima britânica. A gente tem um túnel que você atravessa o rio para o outro lado. Você tem um mercado que abre de terça a domingo, que vende antiguidades e vende fast food, e vende artes, e vende uma feirinha. Vende churros brasileiros também, que a gente adorava ir lá. E aí é um parque, é um bairro super visitado. Você tem o barco em Greenwich, que você pega o barco ali no pier e você cai lá na London Eye, então você pode fazer o passeio pelo rio. Ah, que lindo. E a Twin, ela fica 20 minutos a pé de tudo isso. Hoje a gente está num prédio super moderno, a gente mudou para esse prédio em 2016, contamos com 20 salas de aula, todas as salas com lousa interativa. Ele é um prédio que tem 3 andares, o basement, a parte de baixo, tem academia com piscina, tem uma biblioteca comunitária que os alunos podem usar, tem acesso para deficientes, tem um student lounge, a gente tem um self-study room e todos os nossos funcionários ficam no mesmo prédio. Então, um lado do prédio são salas de aula, o outro lado onde ficam os funcionários. Então, a Twin, assim, ela fica 5 minutos a pé da estação de trem de Maze Hill. Ali você pode pegar um trem que dá 15 minutos para o centro da cidade, já sai lá na London Bridge, ou você pega um ônibus. São 5 paradas de ônibus e o ônibus o ponto é na porta da escola e você vai até a estação de metrô de North Greenwich. North Greenwich é onde tem aquela arena O2, onde acontecem shows, tem Ah, vários restaurantes, tem um outlet. E aí você pega o metrô, são 11 estações até Oxford Street, que é aquela rua famosa das lojas de Londres, dá uhum. 10 minutos. Então, em termos de localização, é uma Super bem excelente localizado. localização. E um 15 bairro mais minutinhos tranquilo dentro da cidade. também, né, Paula? Porque a Zona um é excelente e tal, mas é aquele.
aquele burburinho, é um monte de gente, é É, um monte de turista, é agitado o tempo todo, né? Muito movimentado. A é, zona 2, né? Ali a região onde está a escola, já é um pouco mais tranquilo, né? É, tem muita o coisa bairro também, mas é residencial. um pouquinho mais tranquilo, mais residencial, exato. Exatamente. Então, assim, é incrível, e esse prédio é super moderno, é diferente da nossa escola de Eastbourne, por exemplo. Londres é moderno, já é um prédio espelhado. Quando a gente mudou em 2016, a gente não levou uma caneta do prédio antigo, então as salas são mais modernas, é bem diferente do que a gente conta em Eastbourne, por exemplo. Legal. Já que você falou de Eastbourne, vamos falar um pouquinho também, porque eu acho que muita gente nunca ouviu falar, né, da cidade, porque normalmente a gente fala de Londres, né, essas Oxford, Cambridge, tal, as outras cidades mais conhecidas. E Eastbourne é uma cidade que a gente não falou muito ainda. E a Twin tem um campus lá, né, que é maravilhoso também. Então, fala um pouquinho da cidade pra gente, né, super perto também de Londres. Então, conta um pouquinho de como que é lá. Claro, conto sim. Eastbourne é uma das minhas cidades prediletas, da Inglaterra. A gente chama ela de Riviera inglesa. Ela fica na costa sul, então dá 1h20 mais ou menos de trem de Londres. E o legal é que a estação de trem em Eastbourne, ela fica no centro da cidade. É uma cidade com 100 mil habitantes, é uma cidadezinha pequenininha, ela chega a receber 400 mil turistas no verão. Como eu falei, é conhecida como a Riviera Inglesa, tem praia, um mar azul lindo. Óbvio que os mares, as águas lá são bem geladas, não são quentinhas igual Sim, aqui no Brasil. E a característica das praias da Inglaterra são praias de pedra, né? Então a gente chama de Pebble uhum. Beach. E é uma cidadezinha incrível, a estação de trem no centro da cidade. É uma cidade um pouco mais pacata, óbvio pelo tamanho. Ela tem bares, tem restaurantes, tem cinema, é, tem bastante badalação também. É um clima um pouco diferente de Londres. É uma cidade que tem bastante inglês, então a oportunidade de vivenciar a cultura inglesa é maior, porque não é uma cidade tão cosmopolita como Londres. Uhum. E a escola, a Twin, é incrível. Daisy, para você ter ideia, a gente está numa região, a área da escola dá 10 alqueires. É muito grande. É uma área de verde gigante. A escola, ela pertenceu a um duque. Então, na realidade, ela foi um palácio no século XVII. Hoje, a gente manteve a arquitetura original do prédio. Então, a gente tem 23 salas de aula, toda com a arquitetura original. Se você olhar o teto da escola, é a coisa mais linda. Ele é todo desenhado, todo o gesso, assim, é muito lindo. A gente tem 23 salas de aula, a gente tem uma cafeteria, a gente faz comida na escola. Então, a gente serve, por exemplo, no verão, quando a gente oferece os programas para adolescentes, a gente serve 3 refeições quentes, o breakfast, lunch e o dinner. Então, é uma escola incrível. A gente está 15 minutinhos a pé do centro da cidade e 1h20, mais ou menos, de Londres. Então, Ai, eu que acho ótimo. que é uma oportunidade para quem gosta mais de silêncio, um pouco mais de tranquilidade, não quer aquela muvuca de Londres, de entrar em metrô, sair em metrô, Sim. porque lá em Eastbourne é só ônibus. As pessoas andam mais a pé, mas de repente quer pegar um ônibus para um lado e para o outro. Uhum. Os pontos Eu acho que turísticos para é quem quer assim, ter para quem quer ter talvez uma experiência mais genuína inglesa também, né? Mais é, britânica, porque Londres é incrível, mas é multicultural, né? Você tem de é, tudo, tal. Então já é uma cidade que é igual você vai nas grandes metrópoles, né? Você vê uhum. culturas de todo mundo. E quando você vai para uma cidade menor, você tem aquela cultura mais enraizada local, né? Exatamente, exatamente. E é assim, a gente tem uns pontos turísticos importantes lá também. A gente tem um lugar que chama Beach Head, é uma montanha de 7 ondulações, assim, ela é toda branca, é linda, dá 40 minutos a pé da escola, então você caminha o alto da montanha, chega num pico
incrível, uma vista maravilhosa, então de natureza é fantástico ali. Você consegue conhecer toda a costa sul, então tem cidadezinhas famosas como Brighton, como Bournemouth, Uhum. como Portsmouth, então é tudo ali da meia hora de ônibus de Eastbourne para Brighton, por exemplo. Ah, E muito sem perto. contar que de final de semana pode pegar o trem e ir para Londres, custa 34 Sim. libras a passagem de trem, então é super acessível. Dá para pegar o trem de manhãzinha, 1h20 você sai no centro de Londres, passeia pela cidade, volta, ou de repente fica num hotel, num guest house, alguma coisa em Londres, É, aproveita o final de semana. para quem mora em São Paulo, Paula, 1h20 é o tempo que as pessoas levam todo dia, às vezes, só para chegar no trabalho e 1h20 para voltar para casa. Então dá para ir voltar no mesmo dia tranquilamente. Exatamente, com a vantagem de estar sentado num trem e não ter que dirigir, É. não ter que pegar trânsito, né? Essa é a Sim. vantagem. E o trem também te leva para todos os cantos da Inglaterra, né? Então ali é como eu falei, o centro, o trem é no centro, do lado de um shopping. Então é super fácil você chegar da escola até a estação. E na escola a gente tem acomodações para adolescentes. Então no verão, de junho a final de agosto, a gente oferece o programa de Summer Camp na escola de Eastbourne e na escola de Londres. E Uhum. em Eastbourne a gente acomoda os alunos. Então, o aluno que quiser morar na Ah, nossa acomodação, a gente tem 138 camas na escola. Então, a gente consegue acomodar os nossos alunos. sim, que E ótimo. aí, E você, falando dos programas do eu ia te Summer, vou falar um perguntar pouquinho dos programas que a Eu ia turma te perguntar dos oferece. programas, né? Porque a gente já entrou, você falou do Summer Camp, que é um programa para adolescentes, né? Só para Uhum. adolescentes no verão. Mas a gente também tem os programas para adultos, né? Então tem os programas de Summer que são para os adolescentes. E aí, qual que é a idade, Paula? Qual que é a idade que vocês aceitam para esse programa? De 10 a 15 anos. Nossa, 10 anos. A gente recebe aluno de 8. Os chineses e russos, Olha, eles vêm com 8 anos. brasileiro não, né? Mas É, as outras nacionalidades mandam. eu Incrível. acho que o brasileiro, eles viajam a partir dos 12 anos, porque como a viagem é muito longa, a gente não tem É. muito esse costume, mas mesmo chinês e russo, por exemplo, é a idade que a gente recebe com 8 anos, eles são bem pequenininhos. Caramba! É, Então, é verdade. 10, né? 10 até 15 anos. Para os programas. E aí, no programa de verão, a gente aceita os pais também. Então, a gente faz o Parenting and Hum, Children, né? Então, pode ser pais e filhos. Então, se o pai quiser ir com o aluno e estudar durante o período que o filho vai estar lá, a gente aceita também nas duas escolas, em Londres e Eastbourne, no mesmo ah, período. Aí os pais, óbvio, né, vão estudar com os adultos, os filhos com os isso. juniors, e aí a gente tem um programa de atividades específica para os juniors, e a gente tem as Uhum, atividades também para os adultos. E aí o pai e o certo. filho vão junto para a escola, cada um estuda na sua turma, cada um faz os passeios com a sua turma. Quando é por volta das 5, 5h30 da tarde, os activity leaders levam os alunos de novo para a escola, e aí os pais e os filhos se encontram e ou continuam passeando juntos, ou vão para casa de Sim. família, ou vão para a acomodação que eles mesmos reservaram, né? Isso, e esse programa ele está disponível tanto em Londres quanto em Eastbourne. Nos dois campos dá para Isso. fazer esse programa. Dá para fazer Legal. de meados de junho até final de agosto. Até final de agosto. As férias É. no Brasil costumam ser em julho, né? Uhum. Mas eu já vi colégio que tem férias em junho também, então dá para fazer. E a partir de quantas É. semanas? Uma semana é o mínimo, a Uma semana duração. já dá. É. Uhum. Esse programa, na realidade, a Legal. gente oferece por 11 semanas, né? Que é o período total. Sim, Mas aí o aluno pode, no mínimo, uma semana. contratar quantas ele quiser. Legal. É, é. E aí E a gente tem a aí, programação também, já a gente tem um calendário com as uhum, atividades, a programação que vai acontecer em cada semana, já vem discriminado todo no programa. legal. E aí, quais são os outros, além desses programas, né, no verão? Aí tem o pai, por exemplo, vai fazer um curso de inglês geral, né, provavelmente, Uhum, que é o inglês, isso. o curso de inglês. E
tem outros programas também, né, Paula? Quais são os programas que Temos, assim, vocês nas oferecem? nossas escolas, nas 3 escolas, tanto em Londres, Eastbourne ou Dublin, a gente aceita alunos a partir de 16 anos, durante o ano todo. Então, os nossos cursos, eles incluem o curso, a duração mínima de uma semana, a gente tem acesso a uma plataforma online que chama Twin Learning, que é fantástico. Então, o aluno, ele escolhe fazer um curso General English. Aí a gente tem a opção do General English, nas opções de 15 horas por semana, 22 horas e meia ou 30 horas por semana. Quando é um curso mais intensivo, o aluno ele tem a opção de escolher um módulo eletivo, que pode ser conversação, que pode ser preparatória para os exames de IELTS, por exemplo, pode ser um Business English, e aí ele escolhe o módulo eletivo que ele quer fazer. Esses são os cursos básicos de inglês que a gente aceita durante o ano todo. Qualquer segunda-feira do ano o aluno pode começar. E aí, no primeiro dia de aula, ele faz o teste de nivelamento e a gente vai colocá-lo na sala de aula de acordo com o nível dele. E a Twin oferece Uhum. todos os níveis de inglês, Ah, tanto no legal. período da manhã quanto no período da tarde. Ele já sai daqui do Brasil sabendo se ele vai estudar de manhã ou à tarde. Ele escolhe o período que ele quer estudar. E aí, uma Uhum. coisa legal que a Twin faz, além dos cursos de inglês, a gente oferece muita, muita coisa bacana. Por exemplo, um curso muito popular que a gente tem é o curso de Natal, que é o Christmas Program. A escola não fecha, a escola de Londres só, isso é só para Londres. A escola não Certo. fecha entre Natal e Ano Novo, e a gente desenhou um programa justamente para essa época do ano. Então, é um programa que inclui o curso de inglês, mas o curso é um pouco voltado para a cultura do Natal britânico. Então, é Ah, bastante que legal. assunto que trata da como é que é a cultura, como é que eles comemoram. Um exemplo, eles não comemoram o Natal no dia 24, como nós, eles comemoram no dia Uhum. 25 de manhã. Então, é um almoço do Natal. O aluno tem a Uhum. opção de ficar com a família, hospedado na família, aí tem um almoço de Natal com a família. Aí a gente Uhum. inclui inverno lá em Londres nessa época, então a gente inclui passeios British Afternoon Tea, aí tem um ice skating, tem um almoço de barco pelo Rio Tamisa, e aí a gente tem um shopping, tem o Winter Wonderland, que é um parque de diversões que só abre no inverno, que é incrível no Hyde Park, é muito legal. Então a gente inclui atividades voltadas para essa época do Natal e os Christmas Market que a cidade Ah, oferece. E é é muito muito legal. bom, Esse é né? E é muito bom porque tem muita gente, né, que só tem esse período de férias, né? Às vezes tem estudantes que trabalham e eles conseguem tirar essas 2 semanas, né, de Natal e Ano Novo. E aí eles querem estudar e é difícil estudar porque as escolas estão fechadas, né? Porque as é escolas estão de verdade. férias também. Então Uhum, é interessante que daí ele pode fazer. A gente teve aluno já, né, para esse programa ano passado, e ele teve. assim amou, ele adorou, ficou totalmente apaixonado. Gostou muito É, mesmo. é verdade. Depois tem a opção de passar o ano novo na frente da London Eye para ver os fogos. É uma experiência incrível. Eu acho que vale muito a pena. Sim. É, Muito a você junta pena. duas coisas, né? Assim, você já junta duas coisas, porque o brasileiro gosta de viajar nessa época do ano mesmo, né? Natal e Ano Novo e Uhum, tal. Você consegue juntar é, essas duas coisas, né? Você faz o é turismo e verdade. daí você aprende o inglês também, que é incrível, com certeza. Com certeza, isso é muito legal. Então, esse é um programa que a gente vende. A gente vende programa voltado para Halloween, na semana do Halloween. A gente tem um Summer School Tech voltado só para robótica. A Twin, assim, um dos braços fortes, assim, um dos programas que é o carro-chefe da Twin é o programa de estágio. Então, a gente tem os programas de estágios não remunerados, mas são Sim. estágios profissionalizantes. O aluno que é advogado, engenheiro, qualquer área, marketing, impressão em 3D, qualquer área que ele tenha experiência profissional, ele tem que estar fazendo uma faculdade ou ter se formado, ele pode fazer esse internship que a gente chama em Londres. A gente tem em Londres e em Eastbourne. Na realidade, é um programa incrível, 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 que a gente vende bastante. E a Twin, ela tem uma parceria, é a única escola de inglês
que tem parceria com o governo britânico no quesito de Work Experience. Então, o visto que o Ah, que aluno vai legal. tirar nesse caso é o Tier 5. Então, a gente tem a concessão desses vistos. É incrível. Ah, porque você estava até comentando no comecinho da live que você foi, enfim, lá em 2000 e pouquinho, né, no comecinho dos anos 2000, era possível estudar e trabalhar em Londres, né, quando você estudava inglês. Hoje em dia já não é mais possível, essa regra mudou, né? Então, o É. estudante, ele vai com o visto, ele, na verdade, ele entra com um visto como se fosse de turista, né, Paula? Dura até 6 meses, né? Eu acho Aí, importante, todo mundo, assim, brasileiro tem muita mania de ir para o Canadá. Eu falo, gente, Canadá, você vai ficar enfiado no Canadá, não vai poder conhecer nenhum outro país. Vamos para a Inglaterra, porque assim, o aluno que quer fazer um curso de até 24 semanas não precisa de visto. O visto é emitido no aeroporto no momento do desembarque. Então, a gente vai providenciar os documentos de matrícula de escola, comprovação de residência, tudo para você conseguir o visto. Então, essa é a vantagem de não ter custo sim, e não nenhuma ter que tirar o burocracia visto no também. Brasil. Nenhuma burocracia. E essa é uma vantagem. Só que, infelizmente, a partir de 2009, se eu não me engano, o governo encerrou essa concessão de permissão de trabalho. Então, hoje, o aluno que não tem o passaporte europeu não pode Uhum. trabalhar. Tem a história do Brexit, que ainda está muito confuso, a gente não sabe o que É, vai acontecer. É uma situação muito, né, ainda mais com essa história do coronavírus, tudo a gente não sabe sim, ainda como é que juntou vai duas ficar. coisas, né? Juntou. Mas, até então, quem tem a cidadania europeia pode Pode entrar no trabalhar. país, trabalhar legalmente, a Uhum. princípio até o final de dezembro desse ano. Depois a gente Sim. não sabe como é que vai ficar. E eu costumo dizer assim, Uhum. hoje a diferença de você estar na Europa, como a gente falou aqui no começo, você tem a possibilidade de viajar e conhecer a Europa inteira. É incrível. Eu conheci um monte de país, é barato e dá para viajar. Então acho que isso te dá a Sim. oportunidade. Na verdade, a Twin tem uma opção, né? Para quem quer, então, ficar mais tempo e trabalhar, tem a opção do campus de Dublin, né? Porque Tem a a opção Irlanda do campus de permite. Dublin. A Irlanda permite. Então, hoje o aluno ele pode estudar na Twin em Londres, ele pode fazer um pouquinho de Londres, um pouquinho em Eastbourne e pode ir um pouquinho para Dublin. Hoje a gente tem uma escola incrível em Dublin. Ah, uma informação legal que eu queria passar hoje nas Uhum. nossas escolas, tanto em Londres como em Eastbourne, a gente não tem nem 5% de alunos brasileiros. E, Nossa, assim, incrível. é É bem. incrível. Hoje é um diferencial. E na nossa escola em Dublin, a gente está com uma média de 40% de brasileiro. Que é Então normal também também não é para Dublin, gente. que é É normal para super Dublin. normal. E para as nossas escolas de Londres e Eastbourne, a gente está com uma super promoção, né, Daisy? Um Sim, desconto sim, eu ia até te fantástico pedir para para os falar. alunos. A gente está com 40% de desconto. E agora, no mês de junho, que é o mês dos namorados, a gente está isentando a taxa de matrícula. Então, Que assim, é é ótimo. Dá oportunidade uma para ir super diferença, mesmo. gente, porque lembrando que é em Libra, então, assim, qualquer 100 Libras é R$ 600 de desconto. Então, é um desconto, Exatamente. é um baita de um desconto, né? Uma É, oportunidade excelente, com certeza. é. Tem que ir, tem que aproveitar. A nossa escola de Dublin também, a gente está com mais de 600 euros de desconto. A Twin hoje, muita gente tem perguntado, mas como é que tá na pandemia? Como é que as escolas, quando que a escola Isso. vai abrir e tudo mais? As nossas escolas da Inglaterra vão abrir dia 6 de julho e Dublin dia 10 de agosto. A questão ainda é que a gente não sabe quando que o brasileiro vai conseguir viajar, porque a Tem a gente está questão das muito fronteiras, né? atrasado. A gente tem que se preocupar com as fronteiras. Na verdade, o Brasil, em termos da pandemia, de chegar no pico, a gente está ainda muitas semanas atrás da Europa. Então, a gente ainda É está com verdade. esse problema. Então, hoje eu diria que é mais seguro viajar a partir de setembro, e aí eu acho que tem mais, né, mais condição. E pode aproveitar o câmbio. Hoje as pessoas, mas e o câmbio, como é que tá, gente? Eu acho assim, apesar do câmbio estar um pouquinho alto, a gente está dando uma promoção incrível, coisa que nunca aconteceu. Você ter com 40% de Exato. desconto e mais a isenção da taxa de matrícula. Então, hoje, o que que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é ajudar os alunos a vivenciar essa experiência. Então, hoje a gente está com esse marketing bem agressivo de um desconto fantástico,
para fazer com que o aluno se prepare financeiramente, fale com vocês, vocês vão fazer o planejamento financeiro junto com eles. A flexibilidade hoje é enorme em relação ao pagamento, o desconto é altíssimo, é para aproveitar mesmo. Mesmo que for para o ano que vem, né, Paula? Eu acho que o intercâmbio ele sempre foi planejado um ano antes de viajar, né? É difícil você Uhum, querer planejar uma coisa para ir daqui a 1, 2 meses. Normalmente é de 6 meses a um ano, né? Porque exige um certo planejamento. Às vezes a pessoa não tem passaporte, tem que fazer, igual você falou, planejamento financeiro, porque né? Não é um custo, não é um custo uhum, tão baixo. Então a pessoa tem que se planejar ali como que ela vai fazer acertar as férias, se for uma questão de tirar férias no trabalho, tem que acertar isso direitinho, nem todo mundo consegue tirar 30 dias. Então, é, assim, a gente começa a conversar com o estudante mais ou menos um ano antes de começar o curso dele mesmo. Então, assim, isso. de qualquer forma, a gente está com a pandemia agora, mas a gente vai voltar ao normal, assim como as escolas já estão voltando, né? Então, é Exatamente. uma super oportunidade agora para aproveitar esses preços mais baixos e viajar no ano que vem, quando Uhum, tudo já estiver bem mais tranquilo, que o Brasil também já vai ter passado por essa situação e com certeza as fronteiras já vão estar abertas para os brasileiros também, já vai estar mais tranquilo. Eu acho que normal, igual a gente era antes, vai demorar. Talvez a gente nunca volte, né? Mas é, eu tenho certeza que as escolas vão tomar todas as precauções de segurança, de higiene, as pessoas também já vão estar mais habituadas a esses hábitos, né? De talvez é, máscara, distanciamento social. Então é hora de aproveitar exatamente. agora que tem os descontos, né? E viajar Exatamente. tranquilo no ano que vem, ou até no final desse ano, de repente, né? É, e além do desconto, você pode comprar com esse preço, aproveitar o desconto e viajar até o final do ano que vem. Olha que vantagem, que coisa Então, boa. maravilhoso. É, Até o final do ano que isso é vem, verdade. gente, é um ano e meio praticamente, né, para viajar. E Uhum, em um ano e meio, assim, com certeza a gente vai estar bem mais tranquilo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então é, com certeza vai ser seguro viajar. A gente, obviamente, não colocaria nenhum estudante em risco, né? Nem as agências no Brasil, lógico. nem as escolas fora do Brasil. É tudo feito com muita É. segurança, né? Muito planejamento. E a vantagem é que, como a Europa, falando de Irlanda e de Inglaterra, estão muito mais à frente que a gente, Uhum. a hora que eles abrirem em julho e agosto, a gente vai estar no pico da nossa pandemia. Então, já vai abrir respeitando um distanciamento social. Hoje a gente oferece aulas online, inclusive a gente tem cursos online fantásticos, a gente tem cursos de curta duração, de até 8 horas de duração, de customer service, hospitality, retail, é, health and safety, fire safety. Então, hoje, o aluno, principalmente, que quer ir para Dublin, já chegar lá com uma qualificação internacional, todos esses cursos são certificados por um órgão britânico, então Olha, ele já ótimo. pode fazer os cursos online, ou até mesmo aqui para o Brasil. Hoje você Sim, quer ter já um faz aqui. diferencial aqui no Brasil, um certificado internacional, você pode fazer esse curso. Os preços estão super em conta. A gente oferece esse curso incrível. Além dos cursos profissionalizantes, a gente tem o nosso curso online. A Twin hoje, mesmo com a pandemia, a gente não foi pego de surpresa. A escola fechou na quinta-feira, na sexta-feira a gente já estava oferecendo curso online, Olha, porque a gente já tinha essa plataforma estava em andamento. preparado. Ah, que A gente legal. já estava preparado, a gente oferece o teacher Maravilha. training. Então, todos os nossos cursos online, o aluno ele pode, inclusive, Deise, fazer um teste, uma aula teste gratuita. A gente Ah, que precisa, o aluno passa o contato, o e-mail para vocês, o nome, o livro de inglês, uhum. manda para mim, eu vou organizar com o meu diretor acadêmico uma aula gratuita e todos os alunos que fazem a aula com a Twin, pode ter certeza que vocês vão continuar fazendo, porque a Twin se preocupa muito com a qualidade do ensino. Hoje, a gente tem todos os credenciamentos na Inglaterra. Na Irlanda, a gente é uma das poucas escolas credenciada pelo ICOLS. Então, hoje, a Twin, ela preza muito pela qualidade do ensino. Não só a qualidade, mas como a experiência como um todo. É o aluno, Uhum. é o programa social que a gente oferece. Mais de 70% das nossas atividades são gratuitas. É o face-to-face com o professor. A gente tem um clube de tirar dúvidas com os professores, os alunos. A nossa parte acadêmica está sempre em contato com os alunos,
Então, assim, a Twin é uma escola de qualidade, é uma escola que já está há 25 anos no mercado, as donas são britânicas, então a gente tem essa preocupação muito grande com os nossos E isso alunos. tudo faz muita diferença, né? Quando a gente sai daqui do Brasil, bom, você foi intercambista lá atrás, eu também É. fui já faz 10 anos, mas também já fui intercambista. E tudo isso, Uhum. assim, parece bobagem. Às vezes a gente fala, ah, é atividade social, ah, não sei o quê, mas faz muita diferença quando a gente Faz. tá num país que a gente não conhece, que a gente não fala a língua, que a gente não conhece ninguém, que a gente, Uhum. assim, são coisas bobas, assim, do, sei lá, pra gente é tão comum a gente acordar de manhã e saber exatamente o que a gente vai fazer no dia, qual ônibus que vai pegar, se vai pegar ônibus, se não vai, onde vai almoçar. E aí você chega lá, você perde tudo isso, você não tem referência mais de Exatamente. nada, de para onde que eu vou, onde que fica isso, onde que fica aquilo, você não sabe onde fica nada. Então faz muita diferença você ter uma escola que te acolhe dessa maneira, né? Que você vai. Atividade social, gente, é muito importante. Não só para É. praticar o inglês, mas para você conhecer gente. Porque pensa, você vai ter que Uhum. se, começar a se relacionar de novo. Você vai ter que fazer amigos de novo. Você não tem mais amigos. Sim. Você tem, ficou no Brasil, você tem que arrumar novos amigos. Então, isso tudo faz muita diferença quando a gente, né? Para tudo, assim, para até nossa saúde mental, com É, certeza, exatamente. né? Porque a gente fica meio, né, dá uma pirada, assim, às vezes, no meio Dá. do intercâmbio, porque você se sente muito sozinho. Então, você ter a escola como a sua segunda casa é maravilhoso. Faz toda a diferença, com certeza. Sim. Com certeza. Acho que é isso, né, Paula? Falamos bastante. Conseguimos E- falar dos cursos, né? E das promoções também, que é uma coisa que eu queria falar. Uhum. E aí, para quem quiser saber mais, né, a gente pode conversar melhor, só entrar em contato com a gente aqui da Be Education, a gente conversa com a Paula também, se precisar colocar em contato, a gente Uhum. faz uma conferência, né, para falar melhor. E acompanha as nossas lives. A gente tem uma agenda no nosso site, que é beeducation.tour.br/nectar. Tem todas as lives que a gente vai fazer esse mês e também algumas no mês de julho. Tá bom? Obrigada, viu, Legal. Paula, pelo seu tempo, Obrigada a por dividir a você, experiência com a Daisy. gente. Foi ótimo. Foi ótimo, gostei muito. Espero vê-los na Twin em breve. É o que eu falei hoje, a Com Twin é uma certeza. escola diferenciada, porque além dos cursos de inglês, tem curso para adolescente, a escola não fecha no Natal, tem os cursos online, tem um programa de estágio, tem programa para professores, a gente tem um E para todo departamento de mundo. group travel, tem todos os gostos. Pode vir com a gente É, que para com todo certeza mundo, com certeza. é um sucesso. Obrigada pelo tempo e eu estou Obrigada, aqui. Se Paula. precisar de qualquer coisa, me chama. Com certeza. Obrigada. Um beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.